Pessoal, boa noite. Eu quero corrigir com vocês a atividade do dia 23 de março. Nessa atividade, eu pedi que vocês lessem um trecho de um livro, algumas decisões judiciais, e partir para a discussão do artigo 104, inciso 3º do CTN, com base também no princípio da anterioridade. Então, a primeira questão que eu coloquei para vocês foi: qual a natureza jurídica da isenção? Seria a isenção uma dispensa do pagamento de tributo ou uma norma que alteraria a própria norma de incidência tributária? E aqui eu queria tão somente que vocês lessem o texto que eu passei para vocês e explicassem a diferença entre essas duas concepções do que seria essa norma de isenção. Então, na primeira concepção, na isenção como a dispensa do pagamento de tributo, a ideia é que a norma tributária, ela primeiro incidiria sobre uma situação, para então a norma de dispensa fazer com que a pessoa que, ausente a norma de dispensa, fosse pagar o tributo, não precisasse assim fazê-lo. Então haveria primeiramente a incidência tributária e, em um segundo momento, haveria dispensa do pagamento do tributo que seria devido em razão de uma relação jurídico-tributária que teria sido constituída com a incidência da norma tributária. Então essa é a primeira concepção do que seria uma isenção. Já a segunda seria que a norma de isenção alteraria a própria norma de incidência tributária. Então a norma de isenção ela não seria uma mera dispensa do pagamento de tributo. Ela alteraria os limites da norma de incidência, fazendo com que um fato que estivesse abarcado pela isenção, na realidade, estaria fora da própria norma de incidência tributária. Ou seja, a norma não incidiria, a norma não constituiria a relação jurídico-tributária. Então, na primeira concepção, na isenção como uma dispensa do pagamento de tributo, haveria a incidência da norma tributária e a norma de isenção tão somente perdoaria ou faria com que o contribuinte não precisasse pagar aquele tributo que, ausente a norma de isenção, seria devido. Já na segunda concepção, a norma de isenção alteraria o próprio fato gerador do tributo, a própria hipótese de incidência tributária. E aí, nesse caso, não haveria incidência, em razão da inexistência de uma regra para incidir, de forma que a relação jurídico-tributária nem se constituiria. Qual que é a implicação da adoção da primeira vertente ou da segunda vertente? No caso da primeira vertente, se a isenção é uma mera dispensa de pagamento do tributo, com a revogação da isenção você não precisaria aplicar o princípio da anterioridade. Vocês lembram do princípio da anterioridade que diz que para a cobrança do tributo é necessário que a norma que o institui ou que o aumenta seja publicada no exercício financeiro anterior? A gente viu isso na aula passada. Então a relevância prática é que, na primeira hipótese, na isenção com uma mera dispensa do pagamento de tributo, a anterioridade não se aplicaria, porque a norma de incidência ela continuaria válida, vigente, incidindo sobre os fatos que ocorrem no mundo fenomênico, e o contribuinte ele não pagaria tão somente porque ele está dispensado em razão da norma de isenção. Já no segundo caso, se a gente olhar para a norma de isenção como a norma que altera as regras de incidência do tributo, ou seja, se ela altera a própria norma tributária de maneira que essa norma não mais incide sobre aquela situação, aí, quando nós temos uma revogação da isenção, nós teríamos novamente uma criação de um tributo. De forma que, se adotarmos a segunda concepção, haverá sim a criação de um novo tributo, de forma que o princípio da anterioridade deverá ser aplicável. Então o impacto da adoção de uma ou de outra é que na primeira, retirada a norma de isenção, o tributo ele já pode ser cobrado desde a revogação da norma de isenção. Já na segunda vertente, entendendo que a isenção é a alteração da própria regra tributária, da própria norma tributária, havendo a revogação da isenção, será aplicável tanto a anterioridade anual como a anterioridade nonagesimal. Bom, com relação a esse tema, o STF ele tende a se posicionar que é possível a cobrança imediata do tributo após a revogação da isenção. Então, eu tenho duas decisões aqui, o recurso extraordinário 102.993 e o recurso extraordinário
204.602. Então, no primeiro, o Supremo fala que é possível a cobrança imediata do tributo após a revogação da isenção. Não há de confundir-se revogação de isenção com instituição do tributo. Então, para o Supremo, nesse caso, seriam duas coisas diferentes. No segundo caso, o Supremo fala revogada a isenção, o tributo torna-se imediatamente exigível. Em caso assim, não há que se observar o princípio da anterioridade, dado que o tributo já é existente. Então, com base nessas duas decisões, o Supremo entende que a isenção seria uma dispensa do pagamento do tributo e não uma alteração da norma tributária. Um ponto importante é que essa primeira decisão que eu falei para vocês, ela é relativa ao ICM, hoje ICMS, mas na época era tão somente ICM. Já a segunda decisão, ela é relativa ao ISS. E aqui um outro ponto que é muito importante vocês terem em mente é que essa é uma discussão na seara constitucional. Nós estamos discutindo qual que é a natureza jurídica da isenção. Ela tão somente é uma dispensa do pagamento de um tributo devido ou ela alteraria a própria norma tributária? Superada essa discussão, aí é que o detalhe, esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal ele não é muito bem aceito na doutrina, mas é o que o Supremo entende hoje. Bom, superada essa discussão, vamos para a segunda questão, onde eu pergunto para vocês, com base nas decisões do Supremo Tribunal Federal, o artigo 104, inciso 3º do CTN ainda seria aplicável? Em caso positivo, em quais circunstâncias? Em caso negativo, qual o fundamento para sua não aplicação? E aqui o que eu queria que vocês pensassem, que vocês discutissem, é se essa decisão do Supremo ela prevaleceria sobre o artigo 104, inciso 3º do Código Tributário Nacional. E por quê? Porque o artigo 104 ele diz o seguinte: entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele que ocorra a sua publicação os dispositivos de lei referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda. Então o artigo 104 ele tem um âmbito de aplicação limitado. São impostos sobre o patrimônio ou renda. E aí o inciso 3º fala o seguinte: que entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que ocorra a sua publicação, os dispositivos de lei que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte, observado o disposto no artigo 178. Então, essa regra, a regra geral do 104, ela tem uma característica muito parecida com a característica do princípio da anterioridade. Ou seja, só é possível a cobrança do tributo no exercício fiscal seguinte. E o inciso 3º fala que só é possível a cobrança do tributo no exercício fiscal seguinte nos casos onde há extinção ou redução de isenções, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte. Então aqui o 104, inciso 3º, que até hoje não foi revogado de maneira expressa, ele dispõe que é necessário que se aguarde o exercício fiscal seguinte para que se cobre um tributo que era objeto de isenção. E aqui a discussão vai ficar onde? Na aplicação do 104.3 para impostos sobre patrimônio ou renda, tendo em vista que as decisões do Supremo que nós discutimos aqui, elas se referiam tão somente a ISS e ICM. Então essa discussão desse 104 inciso 3º, ela não é uma discussão, ao menos a priori, constitucional. A não ser que vocês levantem um argumento de que por alguma razão o 104 inciso 3º não estaria de acordo com a Constituição. Porém, do ponto de vista infraconstitucional, o artigo 104, inciso 3º, ele ainda é válido e vigente. Então, essa era a discussão que eu queria que vocês tivessem na resposta. Se vocês ainda permanecerem com dúvida, postem lá no ambiente de ensino da UCDB que eu vou tentar responder para vocês, seja por texto, seja gravando um outro vídeo. Pessoal, muito obrigado e até a próxima aula.